Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast da ASP, o ASP Talks. Meu nome é Rogério Tucci, hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo Marina Coppola, diretora da CVM, mestre em Direito Econômico, doutoranda em Direito Comercial. Marina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Rogério, é um prazer estar aqui conversando com você e com os colegas advogados. Que ótimo. Marina, a conversa de hoje vamos falar um pouco de CVM, falar um pouco de processo administrativo, de regulação. Primeira pergunta, como você explica a tua trajetória até chegar na diretoria da CVM? Bom, eu sou advogada de formação, né, bacharel em Direito pela USP, fiz o meu mestrado lá. Logo que eu me formei, eu sabia, na verdade desde antes eu sabia que eu queria trabalhar com o mercado de capitais, com o mercado financeiro, mas eu sempre tive esse interesse em mesclar a dimensão privada e a pública. Os temas que mais me interessavam, que diziam respeito à matéria de comercial, sempre resvalavam na coisa pública, na interface com questões macroeconômicas, de desenvolvimento do país. Então, eu fui, como todo acadêmico, né? Eu não tinha outros advogados, não tenho outros advogados na família que me precederam. Eu fui um pouco tateando ali até descobrir o caminho. Comecei a trabalhar em escritórios com operações de mercado de capitais, descobri a CVM ali. E quando eu me formei, eu fiz um application para um estágio no regulador norte-americano. Tá. Em Washington. E eu fui para lá, passei. Que legal. Foi bem na época que eu estava estudando, né, no mestrado, já fazendo ali a minha tese em Direito Econômico. E eu fiquei 6 meses, e foram 6 meses muito emblemáticos, que foram justamente os 6 meses da crise de 2008. Nossa, que interessante. Que época interessante para estar lá, né? Foi muito interessante. E aí, isso foi um grande... Enfim, dali por diante era uma coisa que história. Eu nunca mais iria abandonar essa carreira, porque eu peguei realmente muito gosto. E saí, vivi ali todo aquele semestre, né? O começo das investigações do Madoff. Foram meses muito divertidos para uma jovem advogada. Sim. Voltei para o Brasil, fui ser assessora do colegiado na CVM, foi minha primeira, eu gosto de brincar que foi minha primeira encarnação na CVM, fiquei lá 2 anos e meio, voltei para os Estados Unidos, fui fazer uma pós, depois fiquei alguns anos trabalhando e voltei, abri escritório e agora voltei para a CVM como diretora. Então, a minha história, ela tem esse caminho de aproximação e depois distanciamento, mas sempre esse vínculo. Esse vínculo, digamos assim, com a coisa pública, que eu realmente foi um bichinho que me picou lá muitos anos atrás e segue sendo uma paixão. Que interessante. O teu mandato começou agora em 2024? Começou. Em janeiro de 2024. São quantos anos? São 5 anos. 5 anos. Exato. Entendi. Marina, explica pra gente como é que funciona um processo administrativo na CVM. Como que começa uma investigação? É sempre com uma denúncia? É a diretoria que faz a investigação? É outro órgão? Como que funciona? Claro. Bom, acho que primeiro o importante é contar um pouco da história da CVM. Né? Tá. A CVM, ela surgiu com a Lei 6385, de 1976. Quem milita na área de societário, de empresarial, vai saber que ela, na verdade, é uma lei irmã da 6404. Eu ia falar isso, eu percebi. Da Lei das Sociedades Anônimas. Que número que é? A da CVM? 6404. A da CVM é 6385. Nossa, deve ter Ela sido veio antes. super perto, ele deve ser mesmo Coisa mês, de assim. Dias. Tá. Foi coisa de dias. E, na verdade, isso foi por design, né? Porque a Lei 6404, ela é uma lei que ela
ela tem um determinado conteúdo programático, digamos assim, do que se espera que seja a corporation brasileira. Mas ela veio acompanhada de todo um sistema que buscou dar condições para criação e para o desenvolvimento dessas empresas com esse perfil. E essa lei que cria todas essas condições para a criação de um mercado de capitais verdadeiro no Brasil é a 6385. E a criação da CVM está aninhada ali nessa lei. Antes disso, existia uma supervisão de mercado de capitais que ficava debaixo do Banco Central. Tá. Essa superintendência passou daí a ser a CVM, e a CVM, enfim, é hoje uma autarquia debaixo do Ministério da Fazenda, que tem autonomia, tem um regime próprio e um mandato próprio, e tem uma característica, bom, deixa eu falar daquilo que é ordinário, digamos assim, do ponto de vista das competências da CVM, que é comum a todos os reguladores de mercado do mundo todo. A CVM tem como mandato, como competência, proteger o público investidor e a rigidez do mercado de valores mobiliários nacional. Ela faz isso, sobretudo, assegurando que os investidores e os participantes tenham acesso a informações necessárias, suficientes, claras, para permitir uma tomada de decisão informada e refletida. Esse é o mandato, digamos assim, clássico de um regulador. Ele tem essa pegada muito forte informacional. Com o passar dos anos, outras espécies de mandatos foram acrescidos ao objeto ali, tá, né, de trabalho do regulador. A CVM, debaixo dela, tem hoje a supervisão de participantes como gestores, fundos de investimento, administradores, tem uma série de participantes que estão debaixo da CVM. Mas isso ainda assim é clássico para um regulador de mercado. A CVM tem uma coisa que é muito peculiar, que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Ela também tem a competência por interpretar a Lei 6404. Ah, que interessante. Isso é muito interessante. Nos outros países, esse é um papel que recai exclusivamente sobre o judiciário. Obviamente que aqui o judiciário também é inafastável, mas do ponto de vista administrativo, em processos de natureza administrativa, quem interpreta 6404 é a CVM. E isso é muito peculiar do Brasil. E, historicamente, o judiciário tem uma relação de muita deferência às interpretações da CVM. Dúvida. O que é natural, né? Porque, afinal de contas, é o pão com manteiga de todo mundo que está ali, lidar com essa lei e com uma interpretação sistêmica e os efeitos que essa interpretação gera. Então, basicamente, é isso que a CVM faz. Agora, do ponto de vista do poder de polícia do regulador, né, eu destacaria 3 coisas que a autarquia faz. A primeira é a atividade de normatização. Então, além da Lei 6385, além da Lei 6404, e debaixo dessas leis, há regras mais específicas. Por exemplo, a regra a resolução que disciplina a divulgação de fatos relevantes por companhias abertas. Ou, por exemplo, a resolução que trata de manipulação de mercado, de insider, de condutas que são tidas como ilícitas. Tudo isso tem uma base legal, obviamente, mas é esmiuçada no âmbito ali das regras, dos regulamentos específicos. Essa é uma atividade bastante importante. O colegiado, junto com a área técnica, desenvolve essa atividade dentro da CVM. Aí você me perguntou quem fiscaliza e como surge o processo sancionador. Exato. A segunda grande
feixe, digamos assim, de atribuições da CVM é fiscalizatório, né? Essa fiscalização, ela é exercida pelas áreas técnicas da CVM. Então, a CVM, parecida com a SEC nos Estados Unidos, é formada por um colegiado de 5 pessoas. Tá. E aí, embaixo desse colegiado e funcionando como de maneira regular, né, que compõe o órgão, porque o colegiado ele varia, os mandatos são variados, né? As pessoas entram e saem, ficam 5 anos, mas o corpo de servidores da CVM é permanente e é ele que compõe, são esses servidores que compõem as áreas técnicas. As áreas técnicas são responsáveis por fiscalizar o mercado. E isso pode acontecer de diversas formas. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, você falou por denúncia de participantes, isso acontece. Segundo, uma atividade autônoma de supervisão, a área técnica da CVM é muito treinada Imagino. a ler jornais e fatos relevantes e detectar a partir dessas análises se tem alguma coisa que merece uma investigação, uma análise mais profunda, e também por filtros, por exemplo, filtros que capturam negociações atípicas que podem ser indicativas de uma conduta manipulativa ou de um insider. Então, enfim, isso são atribuições das áreas técnicas. A CVM, ao longo dos anos, e já mais de 20 anos, adotou um cuidado muito pertinente de separar quem são os órgãos que investigam e acusam e o colegiado, que é o órgão que... Perfeito, para quem julga. investigar, não julgar. Exatamente. Então, a área técnica tem... e isso é muito importante para nós, que a área técnica tenha absoluta independência e liberdade para fazer as suas apurações, e quando os processos chegam para nós, eles chegam para julgamento, efetivamente. Eu preciso dizer aqui que essa é uma área técnica histórica, que vem se formando, né, em gerações desde 76, 78, mais especificamente, e que tem uma expertise que é muito própria da CVM. Então, eles estão mais do que tarimbados para fazer essa análise e nós buscamos, assim, com unhas e dentes, preservar essa independência das áreas. E tem funcionado muito bem. Que maravilha, entendi. Aí, o terceiro, né, elemento, naturalmente, é o julgamento, que pode resultar, claro, numa absolvição, se for o caso, mas quando não é o caso, em penas que variam desde multas até obrigações de não fazer, como, por exemplo, proibições temporárias de atuação, inabilitações, etc. Isso quem faz é o colegiado, quem aplica essas sanções é o colegiado. E vocês 5 que votam sempre? 5, nós 5 que votamos. Entendi. Tem recurso administrativo ou é julgamento único? Existe recurso administrativo. Os regulados que, porventura, né, forem condenados em sede de processo administrativo sancionador podem apresentar recurso para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Ah, tá. Chamado Conselhinho. Chamado Conselhinho, Isso. Entendi. Que não é já tá fora da CVM. Tá fora. Entendi. Tá fora. E esses recursos administrativos são frequentes? Em casos de condenação? Em casos de condenação são frequentes. Entendi. Mas é um processo, assim, que... Eu acho que hoje nós vivemos uma espécie de crise de identidade do processo administrativo sancionador, né? Porque o processo administrativo sancionador, ele é uma espécie de ornitorrinco jurídico. Ele não tem e nem pode ter todas as características do processo que existe no judiciário. Tá. Afinal de contas, o processo administrativo também é regido por outros princípios, como o princípio da eficiência, ele tem que ser mais célere, ele é mais
informal. Uhum. Então, ele tem outros princípios que o regem que tem muito a ver com o fato de que ele está disciplinando uma atividade econômica, né? A relação ali com o participante ela é muito diferente daquela que o judiciário estabelece com as partes. Dito isso, também não dá para negar que o processo sancionador gera efeitos importantes na esfera patrimonial dos acusados e punidos, e em alguns casos, gerando, inclusive, efeitos do ponto de vista do tipo de atividade que aquele indivíduo pode exercer. Então, esse é um processo que, sem prejuízo de todos esses princípios que buscam dar a ele uma feição diferente da ritualística, né, do processo normal, digamos assim, no judiciário, ele tem que ser protegido por uma série de garantias, de cuidados, de salvaguardas que permitam que a decisão, quando for proferida, seja rígida, seja, né, passível de ser aplicada. Então, ele é um processo que ele fica no meio do caminho entre o administrativo puro e o judicial / criminal, porque, afinal de contas, as sanções, às vezes, podem ser bastante vultosas e bastante significativas. A gente vive hoje essa crise de identidade, porque à medida em que os reguladores vão ganhando mais dentes e precisam ganhar mais dentes, precisam ser mais efetivos na aplicação de sanções, o outro lado da moeda é que esses cuidados, até chegar no momento do julgamento, também precisam ser mais elevados. Então, nós estamos num momento bem interessante de achar esse equilíbrio aí. Quando tem uma suspeita de crime, a investigação da CVM é junto com a polícia? Ou a possibilidade de imputação de crime vem depois? Como que funciona isso? Essa é uma excelente pergunta. Quando a CVM se depara com indícios de crime, ela é obrigada a comunicar às autoridades competentes. Ela faz essa comunicação no processo. E quando existe uma condenação também de uma conduta que tem um correspondente criminal, comunica-se também. Agora, existem situações que são mais específicas, ou mais especiais, ou mais delicadas, nas quais a CVM e Ministério Público e Polícia atuam juntos, fazendo busca e apreensão, outras medidas mais gravosas, ali de produção de provas ou de proteção de provas. Depende muito do caso. A CVM tem convênios, né, com outros órgãos e trabalha de maneira muito próxima com outras esferas, o próprio Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal. É um órgão que tem uma interlocução muito, muito boa e muito produtiva com outros, com pares, digamos assim. Funcionamento bastante eficiente, né? E você havia mencionado no começo a deferência do judiciário perante a CVM. Realmente, esses precedentes do mercado de capitais são muito mais, sim, com todo respeito ao judiciário, mas os precedentes da CVM são muito mais importantes, né? A gente não vê grandes questões sendo revisadas pelo judiciário, tem um entendimento muito específico do mercado de capitais sendo revisado no judiciário, ou tem um pouco disso? Nós temos visto mais recentemente. Tem algumas complexidades aí nessa questão, né? Ao mesmo tempo em que eu concordo com você, a CVM, historicamente, ela tem uma proximidade do tema que permite que as decisões sejam muito técnicas e muito bem embasadas e a CVM não olha necessariamente só para aquilo que está diante dela num caso concreto, mas ela tem o benefício de décadas de uma interpretação sistemática da lei. E isso é de um valor num país sem como dúvida o alguma. nosso, de muita incerteza, que é impossível até mensurar.
né? Do ponto de vista jurídico, o quão valioso é isso. Claro. Por outro lado, a CVM tem uma coisa, ela não determina a indenização de investidores. Ah, Isso não está no mandato da CVM. entendi. Isso tem que ser feito via judiciário. E isso não tem acontecido no Brasil por N razões estruturais, razões que estão ligadas à própria Lei 6404, os mecanismos que a lei dá, as dificuldades de acesso dos acionistas minoritários, a dificuldade de prova. Tem, assim, realmente dá para fazer 2 podcasts só para tratar desse assunto. Mas o fato é que no Brasil a gente não tem efetivamente um enforcement privado de direitos de acionistas. E é impossível ter essa conversa sem trazer o judiciário para a mesa também. Mais recentemente, a gente tem visto revisão de decisões da CVM. Eu, obviamente, sou conflitada nesse assunto, Claro. porque às vezes me dói um pouco o coração, mas tirando isso colocando isso de lado, é impossível pensar num sistema que permita o verdadeiro desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil sem que o judiciário esteja na conversa também. Porque essa ponta da indenização, ela só existe no judiciário. E tem mais. Em casos em que a conduta se equipara a crime, ou também, né, é um crime, é necessário que o judiciário haja, e nós esperamos que, nesses casos, haja condenações que sejam consistentes e coerentes com o tipo de perigo que é gerado ali por aquelas condutas. Coisas que nós também não temos visto, pois são raros os casos de ilícitos de mercado de capitais que avançam como processos criminais. Uhum. Então, sem prejuízo da deferência à CVM, digamos assim, esse é um horizonte que nós vamos ter que desbravar juntos com o judiciário. Como que você vê hoje a importância da CVM diante da autorregulação do mercado? Qual o papel da CVM para estimular a autorregulação? Eu preciso fazer uma fala inicial com relação a isso. Fica à vontade. Seguinte, a CVM é um órgão que existe desde a década de 70 e que vem exercendo um trabalho realmente heróico, na medida em que o mercado de valores imobiliários só cresce e os recursos que são destinados à CVM, os concursos que são destinados à CVM, a própria taxa de fiscalização que a CVM cobra, que deveria ser destinada a ela, não o é. Então, este é um órgão que lida com um mercado cujo perímetro só faz aumentar e que todo ano perde dezenas de pessoas e cujo orçamento proporcionalmente também só decai. E isso a despeito dos esforços mais recentes que têm sido feitos de melhorar essa situação, essas condições materiais, mas a verdade é que assim, é bastante precária a situação da CVM. Então, o primeiro ponto é esse. Onde entra a autorregulação nisso? Nesse contexto, a autorregulação é um instrumento bastante importante para que a CVM continue exercendo o seu mandato de uma maneira adequada e alcançando participantes e condutas e atividades que, de outra forma, seria muito difícil que ela o fizesse por conta dessas restrições de natureza material. Então, a autorregulação hoje no Brasil, ela exerce um papel muito importante diante desse contexto do órgão regulador. Agora, fora isso, né, fora essa importância, essa complementação diante das características, enfim, da situação que nós enfrentamos, a autorregulação ela tem méritos
próprios. Ainda que a CVM não tivesse nessa situação difícil que ela está, a autorregulação ela tem valores que são intrínsecos, né? Não é todo caso, Rogério, que precisa virar um processo sancionador estatal. Não é tudo, efetivamente, Que precisa mover a máquina. Que precisa mover a máquina. E eu digo mais, assim, em muitas situações, porque o processo sancionador, ele tem, pelas razões que eu te falei, um rito. Claro. E esse rito, ele é longo. E talvez ele não tenha que ser tão longo, a gente sofre com falta de pessoas, de recursos, de orçamento, que acaba impactando esse tempo, mas ele nunca vai ser curtíssimo, porque é da natureza dos processos que não sejam assim, eles têm um prazo de maturação. A autorregulação não, ela tem uma temporalidade muito diferente. E muitas vezes é muito mais produtivo ter uma ação rápida e que envolva a correção da conduta do que uma ação mais longa que resulte numa multa. É muito importante saber dosar quando é o caso de um remédio e quando é o caso do outro. Eu acho que a CVM faz isso muito bem, porque a CVM não delega as suas atividades, embora as entidades autorreguladoras, a BSM, a Anbima, a Ancod, façam essa autorregulação, enfim, mais próxima ali do participante, a CVM tem contato constante com essas entidades e quando entende que que se depara com um caso que é relevante, ela puxa esse assunto para ela também. Não há delegação. Mas há, sim, uma discussão sobre a natureza do remédio. E eu acho muito importante destacar que ter essa sabedoria de quando é o caso de movimentar a máquina pública, os recursos públicos, e quando não é muito importante. E eu acho que a autorregulação, quando bem utilizada, ela permite resultados mais rápidos e ela permite também que o dispêndio de recursos públicos no atingimento ali do mandato original do regulador seja feito de uma forma mais focada e mais produtiva. Então, ela tem um papel bem importante. Ou seja, o processo administrativo precisa da autorregulação para ele focar os esforços dele só no que realmente importa, quando o desvio de conduta é relevante o suficiente para que seja sancionado. Eu acho hoje em dia muito difícil falar em regulação e fiscalização de mercado em qualquer situação sem ter um componente de autorregulação. E eu acho que isso no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Dá para fazer só com o regulador? Dá. Mas eu não acho que é a arquitetura correta. Marina, para a gente já se encerrar pro fim do episódio, queria uma palavra final tua. Qual a tua perspectiva para o mercado de capitais brasileiro durante o seu mandato, nesses próximos 5 anos? O que a gente pode esperar? Uma pitada de otimismo, com quem sabe? Eu sou muito otimista. Que bom. Eu sou muito otimista. Eu acho que nós estamos enfrentando condições macroeconômicas que são bastante desafiadoras, mas eu faço o que eu faço exclusivamente porque eu acredito que existem formas de permitir o desenvolvimento do país que envolvam o mercado de capitais, que tenham o mercado de capitais como protagonista. Eu não estaria fazendo o que eu faço se eu tivesse jogado a toalha com relação a isso. Então, eu sou bastante otimista. A CVM tem se envolvido de maneira muito próxima em agendas ligadas a finanças sustentáveis, a novas tecnologias,
a desoneração de determinadas obrigações para emissores de valores imobiliários. Então, existe toda uma agenda que é de cuidado com aquilo que já existe, de atualização do que já existe, mas também olhando para o futuro, né? Divulgação de informações relacionadas a riscos climáticos, isso que nós vivenciamos agora no Sul. Nunca teve mais importância isso, né? São assuntos que estão muito, muito na pauta. Eu acredito muito que o mercado de capitais tem esse protagonismo e que pode assumir mais ainda nos próximos anos, se as condições forem favoráveis. Eu não joguei a toalha. Bom ouvir isso, nos enche de esperança. Longa vida CVM. Espero que você tenha um mandato muito bom lá no seu período lá. Realmente a gente fica esperançoso de ter pessoa com o seu comprometimento nessa cadeira. Mais uma vez, só tenho a agradecer por você ter aceito esse convite. Bate-papo muito legal. Espero que nossos associados gostem bastante. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.